Oi gente, tudo bem? Eu tô gravando um vídeo no meio do jogo da Copa, Brasil e México. Então se começar fogos, gritaria, por favor, desculpa. Eu não odeio a Copa, tá? Só pra ficar claro. Eu tenho lá minha opinião sobre a Copa, mas eu não assisto muito Copa nenhuma, então, enfim. Pra vocês terem uma ideia, eu tive que fazer um trabalho pra faculdade esse semestre sobre futebol. Não era nem sobre futebol, era sobre a democracia corintiana, que tem mais a ver com política do que com futebol. E foi assim um parto. Eu não entendo, não sei lá, não é uma coisa que me atrai. E outra coisa, vocês devem ter percebido que eu tô meio rouca. Sim, eu estou com uma tosse crônica e eu tô rouca. E é isso aí, faz tempo que eu não gravo vídeo, porque eu tava em semana de prova e, bom, não tenho tempo nem pra respirar. Mas agora que eu tô praticamente de férias, resolvi gravar esse vídeo. E tenho mais algumas ideias para as férias, que vão ser coisas um pouco mais legais, um pouco mais complexas. Tá bom? Então, muita gente me pergunta sobre o meu intercâmbio. Já falei pra algumas pessoas, andei postando algumas coisas nas redes sociais e tal, sobre o meu intercâmbio. Eu fiz intercâmbio quando eu tinha 17 anos pra Inglaterra. Eu fiquei em Oxford, eu fui estudar inglês. Já falava bem inglês, mas eu queria aprimorar e tirar o certificado de Cambridge, né? Só pra constar, Oxford e Cambridge são cidades, tá? Eu tô me referindo agora à cidade de Oxford e à Universidade de Cambridge, ok? Porque eu fiquei na cidade de Oxford, onde fica a Universidade de Oxford, mas eu não estudava na Universidade de Oxford. Eu estudava numa escola de inglês para estrangeiros. E a Universidade de Cambridge, que também é uma cidade onde fica a Universidade de Cambridge, certo? E eu me referi ao exame que essa escola oferece de inglês, que a Universidade de Cambridge oferece de inglês, que todo mundo faz, né? O CAI, CPI, SI, etc. E eu tirei o CI, passei, graças a Deus. E bom, vamos começar do começo. Eu sempre adorei a Inglaterra, sempre foi meu sonho morar lá. E eu já tinha ido viajar pra lá com a minha família, um tempo quando eu era mais nova. E eu me apaixonei por aquele país, aquela cidade, aquela gente, aquela história e... Enfim, eu devia ter nascido lá. Aliás, se eu tô torcendo pra algum país na Copa, foi pra Inglaterra, porque eles inventaram o futebol. E eles nunca ganham. Enfim, e eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da minha vida depois que eu terminei o colégio. Eu tinha várias ideias e tal, mas eu achava que eu precisava ganhar independência e, sabe, ter uma aventura nesse meio tempo. E eu terminei a escola e eu fui lá. Eu fui passar um semestre em Oxford aprendendo inglês. E eu fui procurar uma agência que um amigo indicou, que foi a EF, vou falar o nome, porque eles foram bem legais comigo. EF significa Education First. E eu fui com eles. E é bem legal porque não tem só matérias de inglês, né, nas escolas da EF e que a EF agencia, né? Não tem só aula de inglês, você tem aula de outras coisas, mas com o objetivo de aprimorar o inglês. Por exemplo, tem aula de teatro, mas não é com o objetivo de fazer teatro, é com o objetivo de aprimorar o seu inglês, você ganhar fluência. Então lá você tem aula de inglês normal, com um livro, professor e tal. E você tem essas aulas paralelas que você escolhe, são como optativas, assim. Você tem vocabulário, tem leitura e escrita, tem análise de filme. É muito legal. Enfim, e foi, assim, uma das melhores experiências da minha vida. Eu não vou falar pra vocês que, assim, foi... Nossa, sabe, eu fiz milhões de amigos, me diverti pra caramba, não sei o que. Não, mas eu acho que se eu não tivesse feito esse intercâmbio, seria uma pessoa muito diferente. Eu morava na escola, eles tinham um sistema de residence. Eu não morava na host families, mas eu tinha algumas amigas que moravam em host family. Eu preferi optar por morar na escola porque eu estaria mais próximo de pessoas que poderiam me ajudar. Pessoas da coordenação, meus colegas e tal. E também era uma coisa a menos pra eu aprender o caminho da host family até a escola e tal. Já era tudo ali, no mesmo lugar e pronto. E eu fiquei um pouco de medo que a família que eu fosse ficar não me desse a ajuda que eu precisasse, porque eu já ouvi várias histórias de gente que maltrata o intercambista, enfim. Bom, teve alguns probleminhas quando eu cheguei lá. Eu fui com a minha mãe e a minha tia, elas foram viajar depois pra Europa e eu fiquei no intercâmbio. Mas elas ficaram uns 3 dias comigo lá em Oxford.
E, bom, isso serviu pra eu ver como é que funcionava tudo, né? Como é que eu... onde tinha banco, supermercado, essas coisas, como é que eu andava na cidade, onde que eu pegava ônibus e tudo mais. Mas eu acho que foi pouco tempo. Eu até tava conversando com a minha mãe esses dias sobre isso e ela falou que ela acha que ela foi um pouco responsável de ter me deixado ir sozinha com 17 anos e me largado lá, sozinha, praticamente me largou lá, né? Mas eu acho que, bom, a experiência foi, no final das contas, foi boa. E eu, no começo, eu tava muito atrapalhada, muito assustada, assim, de ter que ficar lá sozinha. Mas eu só percebi isso quando eu cheguei lá. Quando a minha mãe foi me deixar na escola e foi embora, que eu me vi sozinha. Foi assim, uma das piores noites que eu passei na minha vida, gente, sério mesmo. Eu fiquei no primeiro quarto que eu fiquei, eram duas meninas, uma norueguesa e uma alemã. E elas já estavam lá há um tempão, tipo, quase um ano, e elas me ignoravam, praticamente. E o quarto não tinha espaço direito pra mim, porque eles, na escola, eles quiseram ser legais e tal, mas fizeram uma coisa que foi meio errada. Eles me colocaram num quarto que era totalmente acessível. Tinha banheiro pra cadeirante, ele não tinha escada pra acessar ele e tudo mais. Só que ele era nesse prédio desse pessoal que fazia um outro curso que era bem mais longo, eles já estavam lá há um tempão. E tinha o curso do pessoal das escolas de inglês, que todo mundo se conhecia e todo mundo ia e vinha e chegava e ia embora. E eles eram bem mais abertos e tal. E eles não me colocaram com esse pessoal. E justamente eu preciso da ajuda das outras pessoas. Então, né, facilita a minha enturmação. Enfim, isso não foi muito legal, mas depois eu mudei de quarto. E fui pra um quarto que era bem mais espaçoso, inclusive. E eu tive alguns problemas com essas segundas meninas com quem eu morei. Mas não tem nada a ver com a minha visão. A gente não se deu bem mesmo. E depois, no terceiro quarto que eu fiquei, foi ótimo, que tinha duas roommates, que era a Franny, que era da Venezuela, e a Sarah, que era da Suécia. E era muito legal. A gente era todo mundo tranquilo, assim, todo mundo fazia barulho de manhã cedo, ninguém ligava, sabe? A Franny tava lá com os amigos dela e ela de vez em quando baixava a Venezuela lá no nosso quarto. E foi muito legal. Essa foi uma das melhores experiências, assim, de eu conhecer o mundo, sabe? Eu conversei com gente do Catar, pra vocês terem uma ideia. Eu tinha uma amiga que era, tirando as minhas roommates, eu tinha uma amiga que era do Japão, uma da Áustria e uma da França. Eu viajei pela Inglaterra toda. Eu fui pra Londres algumas vezes. Eu assisti o Fantasma da Ópera no teatro em que ele estreou, que foi, tipo assim, o sonho da minha vida. Porque eu sou apaixonada pelo Fantasma da Ópera. Eu conheci a cidade do Shakespeare, que é Stratford. Eu fui pra Gales, eu fui pra Escócia na Páscoa. Foi, assim, incrível. Incrível, incrível. Tem algumas histórias bizarras, assim, tipo, lavanderia. Eu demorei, assim, acho que um mês pra conseguir lavar roupa sem incidentes. A minha amiga do Japão me ensinou a usar a máquina de lavar roupa. E eu sempre pegava a máquina quebrada, porque eu não conseguia ver qual era o aviso da máquina que estava quebrada. Então eu peguei a máquina quebrada umas 2 vezes. E foi, assim, horrível. A lavanderia era o trauma, inclusive eu uma vez levei uma cantada de um árabe lá, eu fiquei bem assustada. Na lavanderia, olha, gente que sexy. Na lavanderia, o árabe ficou puxando conversa comigo, ele queria me botar pro harém dele. Eu sei que é preconceito, gente, mas não sei, me assustou um pouco porque eu tava sozinha, eu tava de noite, eu fiquei com um pouco de medo. Eu me perdi. Eu peguei o ônibus errado uma vez pra voltar pra escola do centro. E eu desci na rua paralela e eu não sabia pra onde eu ia. O que eu fiz? A esperteza pegou e liguei pra minha mãe no Brasil. Mãe, eu tô perdida! Enfim, até que eu achei uma boa alma. Era um bairro muito tranquilo, então não passava muita gente. Eu demorei um pouco pra achar uma boa alma que soubesse qual era a minha rua e me levasse até lá. Mas deu tudo certo, acho que o negócio é você manter a calma, sabe? E eu acho que eu aprendi isso na marra. Outra coisa que era um pouco complicada pra mim também era a hora da comida. Porque tinha um bandejão lá que tinha café e jantar.
que lá eles não almoçam direito, né? Eles comem um sanduíche ou qualquer coisa. E não, tinha almoço também, mas era mais sanduíche, salgado e tal, e você tinha que comprar, não estava incluído. O café da manhã e o jantar estavam incluído. E demorou um pouco pra eu conseguir um esquema, assim, porque era um bandejão e eu pegava a minha bandeja, chegava ali, dava o meu cartãozinho e tudo mais, e aí eles já chamavam alguém lá de dentro pra vir me ajudar, falar, tem isso, o que você quer e tal. E eu sou um pouco fresca com comida, eu não como de tudo e... enfim, eu comi muita coisa que eu não gostei lá. Mas enfim, eu precisava sobreviver, né? Mas eu tinha o meu estoque no meu quarto, se tivesse uma coisa que, tipo, eu não comesse mesmo. E aí eu chegava no quarto e eu comia, sei lá, um pão, alguma coisa desse tipo. Pedia alguma coisa, a gente tinha cardápio de delivery lá também. Tinha meu estoque de Pringles e de chocolate também, porque, né, tanto estresse, gente, tanta coisa nova, eu precisava de né, descarregar de alguma forma. Eu só não engordei porque eu andava muito a pé, sozinha. Depois que eu me perdi com aquela história do ônibus, eu passei a ir pro centro sempre a pé. Tinha uma ladeira horrorosa, mas eu ia, levava uns 40 minutos a pé, e eu ia e voltava. Faça chuva, faça sol, na neve, em qualquer situação. E eu ia andava muito a pé, e foi aí que eu me familiarizei mesmo com a bengala, porque eu sabia usar bengala, só que eu não usava muito, porque eu já andava sozinha sem bengala. Era pouco, eu andava sozinha na rua sem bengala, mas assim, pra ir na padaria, pra ir até a casa da minha avó, e a minha mãe ficava surtando maluca. E a condição pra eu ir pro intercâmbio foi eu aprender a usar bengala. Eu aprendi, eu tinha uns 16 anos, 17, e eu usei a bengala lá. E foi bem tranquilo, assim, isso foi muito tranquilo de andar sozinha na rua, porque lá era uma cidade pequena e os carros das pessoas respeitam, né, os outros, diferente daqui. E tinha sempre gente pra me ajudar a atravessar a rua, os carros paravam. Tinha sinal sonoro na minha cidadezinha minúscula. Em São Paulo não tem quase, né? Eu viajei pra Escócia na Páscoa sozinha, eu não conhecia ninguém do grupo. Conhecia só o guia, que era sempre o guia das nossas excursões lá da escola. E eu fui. Fui na fé, e eu conheci uma menina do México e comecei a andar com ela. E era assim, eu ia e eu conhecia as pessoas e na marra, sabe? Eu acho que é por isso que eu sou um pouco assim, sabe? Desse negócio, não quero ajuda, não me deixa, eu quero fazer sozinha, porque eu sei fazer sozinha, eu consigo fazer sozinha. Eu reclamo muito disso, de gente que vem ajudar demais e tal. Mas eu acho que tá aí, sabe, gente? Eu acho que eu acabei aprendendo um pouco na marra. Como é que é isso? Você viver sozinha, você andar sozinha, fazer tudo sozinha. Eu acho que não tem muito segredo. E eu acho que a frase que dita a moral dessa história é bem essa: vai com a cara e a coragem. E eu tinha cara e coragem quando eu tinha 17 anos. Eu era sem noção. Eu não tinha noção do perigo. E eu queria muito morar na Inglaterra. Ainda quero, pretendo voltar. Mas eu fui. E eu não tinha noção do perigo. Quando eu cheguei lá, eu já tava lá. Já foi, entendeu, gente? Já tava lá. Eu tinha um semestre pra gastar. Meu pai tinha gastado a maior grana comigo ali. Eu não ia voltar e jogar tudo aquilo no lixo. Poxa, era uma coisa que eu queria tanto. E eu resolvi sobreviver ali. Passei, como eu falei, por muitas experiências bem desagradáveis. Mas teve essas coisas muito boas também. Conheci gente de todo quanto é lugar do mundo. Eu aprendi muito sobre muitas culturas. De quebra, tirei o meu certificado de Cambridge. De quebra, ganhei independência. Viajei, fui andar sozinha na rua. Eu acho que isso, como eu disse, não tem muito segredo, gente. Vai com a cara e a coragem. Foi muito bom o meu intercâmbio. E aí me perguntaram se não existe alguma agência especializada em deficientes visuais. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Podia existir, né? Mas eu acho que não existe, porque as agências não são especializadas em nada. Sorry. As agências não são lá essas coisas, você tem que se virar sozinho em muitos aspectos. Mas bem que podia ter, né? Essa é uma ideia. Você se especializar num intercâmbio personalizado, não necessariamente especificamente pra deficientes visuais, mas pra pessoas com alguma dificuldade, né? Alguma deficiência de qualquer tipo. É uma ideia, né? Mas enfim, é isso, gente. Inscrevam-se no canal,
curtam a página no Facebook, o link está na descrição. E é isso aí. Vamos ver se saiu mais algum gol do Brasil, né? Eu acho que não. Esse jogo chato, né? Já acabou o primeiro tempo e não saiu nenhum gol. Enfim, e é isso aí. Beijos, até a próxima.